Então o nicho ele é necessário, não é mais a época do advogado generalista, não é mais a época do juiz generalista, do promotor generalista, não é mais isso. Nós não somos vendedores de habeas corpus, a gente está lutando pelo direito das pessoas e lutando para que um dia ninguém precise fazer isso, mas que faça isso com segurança. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Cuidar da pele vai além da estética. Trata-se de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E quando falamos em regeneração de tecidos, ciência e natureza caminham juntas. E a USA Hemp Pharmaceuticals acredita nisso. Estudos mostram que determinados compostos naturais podem desempenhar um papel essencial na recuperação dos tecidos e na cicatrização de feridas complexas. Os fitocannabinoides, como o CBD e o THC, têm propriedades anti-inflamatórias e regenerativas que auxiliam no equilíbrio e na resposta do organismo. Quando combinamos com óleos naturais, como o óleo de copaíba e o óleo de girassol, criamos uma sinergia potente, promovendo a hidratação, proteção e a aceleração do processo de reparação celular. Essa abordagem já vem sendo utilizada por especialistas no tratamento de feridas desafiadoras, incluindo casos de cicatrização difícil, como o pé diabético, por exemplo. Para saber mais sobre essa potente combinação, acesse usahempbrasil.com. Na USA Hemp Pharmaceuticals, a ciência e a natureza trabalham lado a lado para trazer inovação e qualidade de vida, porque quando se trata de saúde, cada avanço conta. Nem só de habeas corpus de cultivo vive um advogado especializado em cannabis. Mas, sejamos honestos, essa é a atual galinha dos ovos de ouro da advocacia verde, né? Não à toa, o STJ registrou um aumento de mais de 2.000% nos pedidos de HCs nos últimos 4 anos. A excessiva mercantilização desse dispositivo, porém, pode botar muitas conquistas a perder. E por isso é importante que a gente se pergunte: o que será que vem depois da era dos HCs? No episódio 69 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com Murilo Nicolau, que acaba de lançar o livro Manual Jurídico da Cannabis Legal, para entender os caminhos possíveis com o fim da farra do HC, também as oportunidades atuais e principalmente na pós-legalização. Vem comigo analisar o presente e discutir o futuro da cannabis legal no Brasil. Murilo Nicolau, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Você que é um advogado de destaque na cena canábica do Brasil e que se destaca também pelas análises perspicazes que você faz do mercado e publica por aí em veículos como Le Monde Diplomatique e também na nossa querida revista Brisa. Murilo, você está pronto para analisar a cena da advocacia canábica para nossa audiência? Sem dúvida, Anitta. Muito obrigado por me convidar para participar hoje do podcast. Eu acompanho Hoje Pode faz muito tempo, fico muito feliz de poder estar aqui de novo, de poder a gente conversar mais um pouco sobre tudo que a gente vem falando, né? Até na revista Brisa, para mim é um diálogo muito importante estar com vocês aí, agradeço imensamente poder participar aqui. Para a gente também contar com a sua análise, porque é isso que eu disse, né? Você é uma pessoa muito ligada, né? Não só, você tem uma visão assim mais ampla, né?
Você não entende só de advocacia, você é quase um midiólogo? Agradeço. Fico feliz, viu? Muito obrigado, porque eu comecei a produzir conteúdo e eu fui me desenvolvendo nisso aí. Eu sempre gostei de criar coisas, sabe? E eu gostei de poder misturar isso com a advocacia de uma certa forma, né? De uma maneira ética, de uma maneira que seja legal, que passe um conteúdo relevante também, que ajude as pessoas. Tá dando super certo. Obrigado. E Murilo, você tá lançando um livro, a gente já vai falar disso logo logo, mas primeiro, e já lançando mão do seu talento na observação e análise desse nosso ecossistema da cannabis, eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual é o cenário atual dos advogados dentro desse setor, né? Quais são os highlights, assim, que todo mundo precisa saber? A gente tem visto Eu trabalho com cannabis faz mais ou menos 7 anos. O meu primeiro HC eu comecei lá em 2018. Comecei totalmente, assim, sozinho, no escuro e só tateando, assim, com uma lanterninha pequena. Minha sorte foi ter achado uma petição inicial da Defensoria de São Paulo. E ali eu baseei o início dos estudos, né, de como fazer uma petição de um habeas corpus, porque além de tudo, não só eu, muitos advogados também da cannabis vivenciam isso. Eu não sou criminalista e vários outros que estão dentro da cannabis hoje também não são. Então fazer um habeas corpus para mim era um negócio diferente. Eu tinha feito um na faculdade, pro tio de um amigo que tinha sido preso e tinha ficado mais de 24 horas sem audiência de custódia. E nem foi conhecido nosso HC porque a gente não pôs CPF, sabe? Uma loucura, assim, mas era coisa de adolescente, né, de estudante. E aí eu achei essa petição da defensoria e iniciei ali os estudos. Hoje a gente... Bem autodidata. Porque assim, não tinha fontes, né? Essa é a verdade. Não tinha onde procurar. A primeira pessoa que eu conheci na cannabis foi o Ricardo Nemer. Mas eu não... E quando ele falou, sabe quem que eu sou? Eu falei, não, cara, eu sou o Ricardo, sócio do Emílio. Eu falei, o Emílio eu sei quem que é. Você eu ainda não conheço. Aí ele me contou toda a história e tal. E eu falei, caraca, eu tô aqui conversando. Justamente, assim, encontrei num evento, encostei do lado ali. Comecei a falar que eu estava fazendo meu mestrado, que eu queria fazer meu mestrado em cannabis. E ele falou, nossa, que da hora, tal, não sei o quê. E ele acabou até escrevendo o prefácio desse livro, né? Que é a minha dissertação do mestrado, que foi transformada em livro. E ele que escreveu. Eu falei, fechei o ciclo. Porque lá nesse evento ele me falou, cara, parabéns, segue no teu mestrado, tenta mudar para cannabis, porque eu entrei com outro debate, mais com o direito bancário, para mostrar que eu não sou da cannabis, porque eu não sou do criminal mesmo. E eu consegui e terminou, né? Mas lá atrás a gente tinha essa falta de fontes e só tinha HC para fazer. Porque como é que eu ia lá em 2019 atender uma empresa de cannabis? Você tá mais tempo no mercado. O que tinha? Quem que eles iam chamar? Não ia ser eu, entendeu? 3 gatos pingados. Exatamente. Né? Então, assim, não tinha como, não tinha um posicionamento. Então, eu comecei a fazer HC. E com o intuito de entrar no mercado, trabalhar com outras coisas depois. Hoje, o nosso cenário, respondendo sua pergunta, ele é muito mais amplo do que o HC. Quando a gente lançou o curso que a gente lançou esse mês passado, eu, Cleiton e o Natan, a ideia era, o HC morreu, né? A ideia de fundo, o HC morreu. O que tem agora? Se o HC morrer, então a gente tem ainda defesa criminal, a gente tem as empresas verdes, que foi o nome que a gente deu, empresas de cannabis, e a gente tem liberdade de expressão, que é o que o Cleiton faz pra caramba. Então, assim, hoje o mercado ele tá se abrindo aos poucos, entendeu? E ele está indo além das RDCs da Anvisa. Por quê? Quando a gente fala de RDC 327, isso aí não cai para o advogado do dia a dia. Ninguém vai procurar bater na porta do escritório do cara e falar assim, eu tenho uma indústria farmacêutica. Porque a gente já tem os escritórios especializados em indústria farmacêutica, em direito sanitário. Então, é outro mercado, é outro nicho. A vantagem de quem está entrando hoje, quem tem afeição com a cannabis é o quê? Conhecer a planta de dentro, conhecer o mercado. Porque hoje a gente vê empresas querendo ingressar nesse mercado, mas eles não têm essa cultura ainda. Então eles vão precisar de pessoas que têm essa visão. Então é muito diferente você ser um advogado que mexe com regulação e você ser um advogado que mexe com maconha, porque o advogado que mexe com maconha, ele sabe o ciclo da planta, as strains, as diferenças de CBD com THC. O meu livro mesmo, muitas pessoas que não são do mercado me falaram assim, nossa, seu livro é complexo, tem um monte de tabela, tem um monte de molécula. Só que assim, qualquer maconheiro sabe o que é CBD, THC, Delta 8, Delta 9, THCA. Aí quem não é, fala, meu Deus, isso aqui é uma loucura. Mas aí você vê esse abismo, né, informacional de quem tá dentro. Total. E assim, Murilo, a história da cannabis no Brasil se confunde muito com a história dos advogados nessa causa, né? São praticamente indissociáveis, porque os avanços todos tiveram a mão dos advogados e tiveram a participação de vocês, inclusive, para a gente poder sair do lugar. Então eu queria que você citasse para a gente alguns casos emblemáticos, assim, em que a atuação do direito foi essencial
pra gente avançar no marco regulatório da planta? Eu fiz uma live com os meninos essa semana, o Nathan e o Clayton, né, falando deles de novo, e a gente falou justamente disso, do que a gente tinha de aonde que a atuação do advogado, da advocacia em sentido amplo, até porque existem também ações muito relevantes que foram ingressadas pelo Ministério Público Federal. Eles não são advogados, mas só que eles são quase advogados, só não, sabe, é um promotor, mas ele tá intimamente ligado, ele atua como advogado. Então, assim, a gente tem, desde 2014 já, decisões da justiça que foram, obviamente, propostas em ações propostas por advogados, que forçaram a regulação. Em 2014, a gente tem o caso da Anne Fischer, que tem uma decisão favorável para a Anvisa não impedir a entrada de produtos de cannabis para ela, e aí isso aí deu origem à RDC 660, que antes era 335, não lembro o nome, mas hoje é 660. E aí, a partir disso daí, veio uma enxurrada de regulações. Por exemplo, também, em 2016, teve uma condenação dessa ação do Ministério Público Federal contra a Anvisa para que ela permitisse a prescrição de THC. O pedido era que o THC deixasse de ser proscrito, mas não foi isso. Eles excepcionaram a prescrição de THC e continua sendo uma molécula proibida. E também que a Anvisa regulasse a cannabis em todas as suas formas. Aí que começa aquele debate da flor e tal. Mas então, em 2016, a gente tem essa outra condenação da justiça. E aí, em 2017, começa a ganhar força os HCs. Só que esses HCs, eles já ocorrem há 15 anos. Eu estava fazendo um estudo para preparar uma aula sobre justamente isso que você está falando, do que a influência da advocacia na regulação. Se você jogar no Grow Room lá, 2015 tem a fotinha do Emílio e do Ricardo Nemer, da detenção do Ricardo, da onde começou toda a história do HC, da onde o negócio foi e se desenvolveu para o primeiro HC, que foi o do Ricardo, depois de outra advogada, que foi a primeira que ganhou, era uma advogada. Então, assim, os advogados estão botando a pele há muito tempo, e não só do lado do advogado com o terno, como cliente mesmo, sabe? Então, hoje a gente tem aí advogados porque assim, a nossa profissão, ela é quase... Hoje eu entendo melhor essa questão do advogado ativista. Só de você ser advogado, por exemplo, um advogado criminalista, você é ativista da liberdade. Você é ativista de limitação do poder do Estado. Você é ativista contra excessos de eventuais de funcionários públicos. Então, o negócio vai muito longe. E daí, 2023 teve no STJ a decisão da terceira sessão pelo entendimento de que cabia de fato habeas corpus de cannabis para o cultivo de cannabis. E isso daí foi um grande trunfo da Rede Reforma. O André Feige estava comigo em Londrina semana passada no lançamento do meu livro e a gente estava conversando justamente disso, desse background de tudo isso que aconteceu lá no STJ, para que eles conseguissem movimentar todas as conversas com todos os ministros dizendo, olha, se tal ministro votar eu acompanho, eu sou contra, eu sou ministro substituto, cheguei agora, não posso inaugurar uma tese. Então as coisas, você vai entendendo como que o negócio funciona. E hoje se fala muito de uma palavra em inglês que é advocacy, que para mim seria como se fosse o lobby da advocacia. É que o lobby hoje ele é um termo mal visto, né? É pejorativo. Exatamente. Mas seria o lado bom, né, dessa tentativa de influência. Por quê? Porque o advogado, ele tem o direito de ser recebido pelos julgadores. Recebido, sim, você vai marcar a hora, você vai conversar certinho, mas você tem o direito de ter essa conversa. E não é conversa para pedir favor, não é conversa para combinar, é conversa para você explicar o caso e você poder ouvir, entendeu? Eu já sentei na frente de desembargador de casos muito importantes na minha advocacia, que eu levei a cliente, falei assim, doutor, essa daqui é a autora, e essa decisão vai mudar a vida dela. Então, assim, não tô pedindo nada, não estou falando que você faça um arranjo, mas assim, o nosso direito está posto aqui, a gente tinha a decisão liminar, mas assim, é para dar seriedade, entendeu? Então assim, o advogado ele tem essa possibilidade de fazer, e isso é muito relevante, isso muda julgamentos. Total. E aí eu queria saber se você também está ligado no movimento dos advogados que trabalham com cannabis fora do Brasil, né? Se tem algum movimento mais interessante fora que a gente ainda, por exemplo, não tem no Brasil? A gente tem visto, no final do ano passado, eu viajei pro
pro Uruguai, que eu já tinha ido na Expo Cannabis algumas vezes, e fui pra Argentina, que eu nunca tinha ido pra Buenos Aires. E quando eu fui pra Argentina, eu era muito criança, não estava muito ligado em todo esse negócio de Reprocan, legalização e tal. Tinha acabado de legalizar lá, mas eu não tava nisso, assim, envolvido, eu era mais jovem. E aí eu fui para a Argentina, eu visitei alguns clubes de cultivos de alguns colegas, conheci pessoas e dentre eles ali eu conheci um advogado que é o Dr. Juan Palomino, que é um advogado argentino envolvidíssimo com cannabis lá, até influencer, exatamente, né? E que trabalha muito forte na Reprocan hoje para ampliar os direitos de Reprocan, para trazer Reprocan para turista, porque a Argentina hoje precisa desse dinheiro. O turismo ele tem sido muito caro viajar para lá. Você estava lá, né? Você deve ter. Eu tô aqui, então, a gente tá gravando e ainda tô aqui. Eu fiquei até assustado, triste, assim, com o momento ali, né? Mas, então, a cannabis tem um papel também de apoiar essa economia. E daí ele me disse que ele estava vindo pro Brasil. E isso era dezembro, e ele vinha pro Brasil agora no finalzinho de janeiro. E que ele tinha o Reprocan, tinha todas as coisas, e falei, cara, vamos fazer THC, vamos fazer, porque ele vinha de carro, inclusive. De novo, eu, o Natan e o Cleiton, porque a gente tem feito muita coisa junto, e ganhamos, fizemos, o Natan protocolou e eu fiz o despacho com o juiz, que era um juiz lá da fronteira, não lembro de qual cidade agora, mas fiz o despacho, e eu falei, cara, vai dar certo, e falei pro Natan, vai dar certo. E saiu, no mesmo dia saiu a decisão liminar e tal, porque era um pedido bem amarradinho, sabe? Porque o que eu disse pro juiz no finalzinho, porque tem uma técnica quando você conversa com o juiz, você tem que ser rápido, e você tem que deixar claro pra ele que vai ser rápido. Não vou tomar seu tempo, 3 minutos. O caso é isso. E aí a última coisa que eu falei pra ele, doutor, essa decisão ela pode ter prazo definitivo, ele vai embora de carro, ele não tem chance de perder voo, então pode ser do dia X ou dia Y. O juiz falou, tá bom. E saiu desse jeito. A gente ficou muito feliz. Então a gente fez essa parceria com os meninos do Estúdio 420, que é o Dr. Juan e vários sócios dele, para a gente oferecer esse tipo de serviço. E ele pode ser ampliado, inclusive, para o Uruguai. Qualquer país que hoje haja a regulação da cannabis medicinal em algum aspecto, a gente consegue fazer esse transporte para dentro do Brasil. Porque o que a gente vai basear o pedido? Tem um caso muito famoso que é do Emílio e da Marcela, que é daquela moça que vem da Alemanha a cada um ano, trazendo 300 gramas de maconha e o que você faz? Fala, é uma prescrição medicinal, por exemplo, o dela é em alemão, ou não sei se ela tem médico brasileiro, você traduz, obviamente, do espanhol a gente nem traduziu, e fala, esse produto é legal lá e ela tá trazendo, e é legal aqui também, entendeu? Não, genial isso. Agora, assim, só dá uma explicação breve aqui sobre a Reprocan, para quem escutou e falou, mas o que é isso? A Reprocan, ela ela foi regulada pelo governo argentino, então o governo federal, né, a presidência, em alguns anos atrás, eles criaram um programa governamental de acesso a cannabis. E lá, conversando com os argentinos lá, eu entendi que foi bem parecido com o Brasil, que lá foram as mães que foram presas também. Então esse movimento começou com a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil, as mulheres, as mães lutando, principalmente pelo direito dos seus filhos se tratarem, né? E lá eles criaram um registro governamental para que as pessoas pudessem cultivar a cannabis. E eles foram um pouquinho além, que eles fizeram uma coisa que é chamada do cultivo em rede, que é você ter o seu Reprocan e colocar dentro da associação para a associação cultivar para você. Sim, uma macultiva. Então a associação, ela se registra também na Reprocan, e essa é uma coisa que acontece legalmente, consegue fazer isso aí de uma maneira mais tranquila. Eles têm sofrido lá com a diminuição dos funcionários públicos, né? Quando houve a mudança de governo, uma das medidas do governo novo foi, de fato, dar o que ele chamou de enxugar, né? Foi demitir um monte de funcionário público, o que é assustador de pensar. E os funcionários da Reprocan caíram, assim. Então eles falaram que antes tinha 10, hoje tem 2. E muitas pessoas estão há mais de um ano aí sem decisão da Reprocan. É uma coisa que tem acontecido lá e que é bem interessante. Mas, por exemplo, uma pessoa que venha do Uruguai e que ela compre cannabis lá legalmente, botando a digital lá na farmácia, comprando, ela consegue trazer também. E é uma ação que tem dado certo, porque é uma coisa assim, é a mesma tese do habeas corpus, né? Porque no habeas corpus a tese principal não é crime cultivar para fim medicinal. E a gente fala, olha, não é crime trazer para fim medicinal. Porque tem a prescrição, não quer cultivar, tem prazo definido, então é bem interessante. E eu percebi que tem um fluxo muito grande de argentinos ou pessoas, tem muito metade brasileiro, metade argentino, né? Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigos que 2 ali são metade brasileiro, metade argentino. E essas pessoas vêm muito pro Brasil, então... Essa é uma possibilidade.
Sim. E Murilo, tem muito advogado que ainda não faz ideia, né, que a cannabis é um nicho interessante. Você tem alguma ideia, assim, de porcentagem dos advogados que ainda não estão ligados nisso? 100%. É assim, hoje eu sinto que muito não, todo mundo já sabe que existe, né, maconha medicinal. Em algum aspecto sabe da gotinha, sabe do óleo, sabe que lá nos Estados Unidos legalizou, tal, não sei o quê. A gente vê muita gente falando assim, que viajei pra Nova York, é um fedor de maconha em todo lugar. Teve gente que falou até na TV, né? Ana Maria Braga. E daí essa é uma questão que tem vindo pra cá, né? Eu vejo duas situações, é o medo do preconceito, o medo de ser julgado por falar desses temas e não conhecer mesmo, não ter tido acesso a essas informações. É o que eu falei, pra mim lá atrás foi muito importante, porque onde que minha advocacia ela acelerou mesmo? Depois que eu visitei a Maria Flor, a Associação Maria Flor, fui lá, o meu pai foi convidado, meu pai é médico, né, ele foi convidado, falei, vou junto. E ali me abriu muitas portas pra entender, pra ver esse mercado, entendeu? Então, assim, eu já estava trabalhando, já tinha HCs, mas tinha medo de ser julgado, então era muito estranho dentro da família mesmo de falar disso. E com o tempo o negócio ficou muito de boa, assim, muito tranquilo. Mas é o medo, então eu vivi essa jornada, né? E, por exemplo, nós fizemos o lançamento do meu livro na OAB Londrina semana passada, dia 31 de janeiro. E foi muito interessante, porque a nossa maior preocupação qual que era? Trazer esse debate de uma maneira respeitosa, porque a gente considera a OAB a casa do advogado. Então você está dentro da tua casa, e você não pode ser desrespeitado dentro da tua casa, nem pelo seu irmão, nem pelo outro advogado. Então a gente queria fazer um debate bem sincero quanto a isso, e que não desrespeitasse, e que não atingisse as pessoas. Então foi muito legal poder falar e ver que deu certo, ver que as pessoas estão receptivas. Então, e interessadas, né? Acho que cada vez mais gente interessada. Você vê assim, a pessoa tá interessada com medo, entendeu? Tipo assim, quer saber. Eu vejo bastante, minha mãe menciona muito isso, porque como todas as amigas delas veem meu trabalho, meio que elas vão comendo pela beirada, vão querendo perguntar, sabe? E o meu pai é médico e ele prescreve às vezes cannabis, nem sempre porque ele é mais antigão, entendeu? E ele é cardiologista, então é diferente. Mas ele pega muito caso de dor crônica, de pessoas com ansiedade, que tem relação com a cardiologia, né? Mas as pessoas vão perguntando, mas como funciona? Mas é só comprar? Mas vende? Como é que compra, entendeu? E é muito interessante, você vai vendo essas coisas, as pessoas vão vindo, e aí a hora que você fala abertamente, que você não julga, a pessoa se abre, né? Porque a minha tia, ela já usa e o meu primo cultiva escondido e todo mundo é contra. Todo mundo tem uma história, né, assim, de ligação com a erva. Sim. E Murilo, para os advogados que estão entrando agora no mercado de trabalho, a cannabis, você acha que é uma boa opção de especialização ou você diria que tem coisa melhor por aí? É impossível eu dizer o contrário, é um bom nicho. A minha maior preocupação, quando eu comecei a trabalhar, eu advoguei ali no começo com tudo, né? Então eu advogava num escritório mais antigo, com advogados mais velhos. O advogado mais velho, ele é generalista, mas só que hoje a demanda do mercado, ela não é mais generalista. Até porque você não pode fazer um Instagram de um generalista. Você vai ter que focar, nem que seja em ação de aviação. Eu tenho um amigo que fez um Instagram só para trabalhar essa parte de educação de ações judiciais contra a empresa de aviação e ele está ganhando muito dinheiro, porque todo mundo precisa de informação. Então o nicho ele é necessário, não é mais a época do advogado generalista, não é mais a época do juiz generalista, do promotor generalista, não é mais isso. A gente precisa do nicho. E é um nicho muito legal, porque ele é um nicho novo, ele é um nicho jovem, e ele é um nicho que tem uma conexão muito legal com o internacional, porque a gente, por exemplo, quando você trabalha no direito tradicional, você não trabalha com coisas internacionais, você não vai ter um cliente estrangeiro te procurando. Não, é mais, se você muda de país, você tá na roça, né? Porque você Exatamente. vai ter que, né? Não dá pra passar o que você aprendeu para uma nova realidade. E na cannabis já rola um pouco mais de... Sim, sem dúvida. Por exemplo, o advogado brasileiro ele pode ter o AB em Portugal, mas você imagina ser protocolando uma petição em Portugal? Eu ia ficar desesperado. Não tem como, não é tão simples assim. Então, você vai... É um nicho muito legal, porque ele é um nicho que está crescendo muito. E a gente ainda precisa de muitas pessoas. Então, é por isso que a gente entrou tanto nessa questão da educação para educar o mercado. Todo mundo que está produzindo conteúdo está educando o mercado. E hoje tem muita gente muito boa, fazendo coisas muito legais. E educando muitas, e trazendo muitas pessoas para dentro.
Então a gente queria fazer parte desse movimento, porque daqui 10, 15, 20 anos o mercado vai ser totalmente diferente. Quando regulamentar, o que vai acontecer? Os grandes escritórios vai ser mais um assunto que eles vão tratar, porque um grande escritório, repito, de direito sanitário, de direito administrativo, que já lida com a Anvisa, vai ser mais um setor. Para eles vai estar resolvido. Só que talvez sejam escritórios que nunca vão entender o lado do uso adulto, que ele vai acontecer daqui 10, 15 anos. Então, assim, a gente sempre vai ter nichos. Hoje tem advogado partindo pro lado dos psicodélicos, ayahuasca, todas essas coisas, que são os tratamentos do futuro também que vão acontecer, né? Então, é um nicho muito legal. Eu convido todos a olharem com calma, a conhecerem, a estudarem. Tem muita coisa para fazer, muita coisa diferente. E com esse convite, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco, fica aqui com a gente, que daqui a pouco a gente volta. O uso da cannabis medicinal na prática farmacêutica é uma realidade que abre portas para novas oportunidades. Com o avanço da legislação e a crescente aceitação da classe médica, os farmacêuticos têm um papel crucial na manipulação, no controle de qualidade e na orientação dos pacientes. Por isso, se especializar nesse segmento é mais do que uma tendência, é uma necessidade para quem quer se destacar no mercado. E a Unileia Cannabis oferece a formação completa para você atuar com segurança e conhecimento. Inscreva-se já e esteja pronto para o futuro da farmácia. Para saber mais, acesse unileiacannabis.com.br. Estamos de volta com Murilo Nicolau, essa simpatia de pessoa que está lançando o Manual Jurídico da Cannabis Legal. Então, Murilo, conta pra gente desse livro que você lançou no fim de janeiro. Como é que surgiu a ideia, como é que você escolheu o tema? Para quem esse livro é útil hoje? Esse livro, ele surgiu, eu já tinha mencionado, né, da minha dissertação do mestrado. Eu fiz meu mestrado na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. É um curso muito, muito grande, muito famoso, muito antigo aqui do Paraná, uma das universidades mais antigas. E eu fiquei 3 anos tentando entrar no mestrado. No 3º ano eu entrei. Só que assim, eu já queria trabalhar com cannabis, né, obviamente, mas só que não tinha abertura para isso. Só que a nossa linha de estudos lá chama Direito Negocial, que eu resumo como se fosse a mistura entre o público e o privado. Então é você falar de como que a iniciativa do Estado altera a vida da empresa, como que a iniciativa da empresa altera a vida do Estado, é mais ou menos nessa linha, assim. Então tem tudo a ver com cannabis. E eu entrei, o meu orientador foi o Wagner Roberto Marquesi, que é um professor muito conhecido no direito ambiental, na parte de gestão de fazendas, ações judiciais que envolvem fazendeiro, que é um nicho muito grande. Então ele já tinha uma certa relação, assim, com planta, né? Então ele sabe do que eu tô falando, conhece o cânhamo. E eu entrei, né, eu entrei com uma outra coisa nada a ver de direito bancário, que era a linha que ele estudava, e durante eu pedi a autorização dele para alterar, que é possível, porque, né, às vezes as coisas estão um pouco defasadas, fala, vislumbra uma nova linha, você não vai fazer um estudo diferente. Então eu consegui fazer isso. No meio do mestrado, meu orientador se afastou por uma doença e eu comecei a ser orientado pela doutora Rita Tarifa, que é uma professora muito ligada no direito bioético, na bioética, que tem tudo a ver com cannabis. Então, assim, foi tudo muito perfeito. E a minha ideia era, vou terminar minha dissertação e vou transformar em livro, né? Vou publicar. E as coisas foram meio que se encaixando sem eu perceber, sabe? Porque eu tenho um estilo de escrita que é muito prático. É óbvio que a gente escreve tecnicamente no direito, mas é prático, não é viajando assim sobre filosofia. Meu livro mesmo, você vai ver, não fica falando sobre proibição, muito tempo, etc. É prático e direto. E aí eu escrevi a dissertação, né, terminei, transformei em livro e a gente ficou no nome. Falei, cara, como é que vai chamar? O nome que eu queria era Proscrito, a regulação da cannabis. Porque o THC ele é proscrito ainda, né? E aí a editora falou, cara, esse nome não é bom, não vai. O conselho negou. Eu falei assim, e se a gente colocasse Manual Jurídico da Cannabis Legal? Aí é perfeito, né? Porque, manual, tipo, eu sou a louca dos manuais, assim. Desde que eu era pequenininha, manual, guia dos curiosos. Manual e guia. Exatamente. Mas quando eu escrevi o livro, eu não pensei que era, tipo, um manual, entendeu? Pra mim era o meu livro, era o que eu tinha escrito, não era, tipo, prático. As pessoas começaram a comprar, os advogados falaram, Murilo, cara, eu li teu livro. Tipo, eu teve um amigo que tava morando na Europa, voltou pro Brasil. E eu mandei o e-book pra ele. Ele falou, eu li teu livro no voo pro Brasil, tipo, 10 horas eu li teu livro. Tipo, é um livro prático, técnico, muito bom.
E eu fiquei muito feliz com esse resultado. E a gente queria colocar o nome cannabis legal, porque é nesse jogo da gente dominar a linguagem mesmo. Porque, assim, medicinal hoje é o que a gente fala, só que legal é muito mais amplo. Então não é só o medicinal, mas hoje é só o medicinal por causa da regulação. Mas quando regularem o cultivo industrial, o cultivo de outros aspectos, ainda está dentro do termo legal. Então a gente queria meio que dominar essa linguagem mesmo e poder falar, a cannabis pode ser legal. Oh, caramba, mas legal? Como assim cannabis legal? Então foi essa jornada, assim. Eu fiquei muito feliz de ser um livro que, por exemplo, o lançamento foi em janeiro, mas ele estava em pré-venda desde o final do ano. E desde que ele entrou em pré-venda, ele tá no mais vendido. Faz um tempo já que eu não olho, mas ele ficou assim, virou o ano nos mais vendidos, ficou comecinho de janeiro nos mais vendidos. Só que a editora tem ótimos autores também, né? Então, assim, é uma guerra que daqui a pouco vem um outro com mais força e tal. E é normal. Então, eu fiquei muito feliz de ver. E as pessoas comprando. Então, assim, direto ali no grupo dos advogados, que a gente tem um grupo de, acho que hoje uns 600 advogados, direto eu recebo a foto do livro, sabe? Falo, caraca, pessoas que eu não conheço. E que você já tá aí influenciando, né? Que você já virou uma referência. Agora, eu fiquei com a dúvida assim, quando você começou a estruturar essa pesquisa no seu mestrado, você estava ali primeiro falando sobre banco, né? Direito bancário. Já era também com o viés da cannabis ou não? Em que momento a cannabis entrou nessa sua equação? Não tinha nada a ver com cannabis, era mais voltado para hiperendividamento e outras essas questões em que o banco precisaria... O banco ele deixa o crédito rodando lá os juros e ele não tá nem aí. Às vezes ele vai enrolar até para te cobrar, para cobrar mais. Então era esse debate. Só que eu meio que eu fiz um contrapé, assim, porque existem programas, cada programa você entra de uma forma. No meu, você precisava escrever um pré-projeto, então propor um pré-projeto. Mas isso eu sinto que é mais uma peneira do que qualquer coisa, porque como que eu vou escrever um pré-projeto de um tema, sendo que eu tenho 2 anos de estudo à frente para escrever? Eu nem sei direito o que eu estou escrevendo, né? Então, assim, muitas pessoas acabam terminando naquele projeto que eles começaram, mas muitas pessoas mudam também. E tem outros programas que é diferente. Você entra com pontuação de prova oral, pontuação de currículo, e às vezes não tem diretamente um pré-projeto. Mas é um formato que a UEL elegeu. Então entrou nessa... Na verdade, eu já entrei... Quando eu conversei com o Ricardo Nemer lá atrás, que foi nesse evento em São Paulo, do Green Hub, que foi o primeiro evento de cannabis que eu fui, eu tinha acabado de entrar, as aulas estavam começando, era pandemia, e eu tive que esperar, sabe? Eu tive que esperar o momento perfeito, assim, a hora que a gente começasse a escrever começasse a escrita mesmo, que eu ia falar com o meu orientador. E deu certo, porque assim, todos eles ficaram felizes e todos eles buscam temas inovadores, né? Então a gente precisa de inovação dentro ali da academia. E assim, o que é melhor? Um aluno que vai simplesmente manter uma linha e escrever de uma coisa que ele não tem tesão e que às vezes não vai vir nada inovador, ou escrever de um negócio totalmente diferente que ninguém falou? Então, até por isso, porque assim, todo mundo que faz mestrado, doutorado sai um pouquinho traumatizado porque é pesado, né? E tem uma carga muito grande. Eu ainda dei sorte de fazer na pandemia e as aulas eram virtuais, então isso eu dei muita sorte, sim, estudava muito, mas estudava de casa, né? Ficava até meia-noite vendo aula, mas ficava vendo em casa. Mas eu ainda penso também em partir para o doutorado para continuar e seguir esse movimento, entendeu? E não, assim, não deixar o negócio parar, porque eu usufruí muito de tudo isso. O mestrado... Hoje muitas pessoas têm mestrado na minha área, né, dentro do direito, chegou ao ponto até um pouquinho de banalizar, mas só que o volume de estudo que você tem que fazer no mestrado, ele te muda, entendeu? Você não é mais a pessoa que vai ver qualquer livro ali e vai ler sem ter um senso crítico, você vai ter um senso muito maior, até porque você lê, entendeu? Então eu senti isso, e isso obviamente melhorou minha advocacia, né, me fez uma pessoa mais crítica e um melhor advogado. E aí eu queria voltar com você falou um pouquinho lá atrás, sobre essa questão dos HCs, né? Porque pode ser que os HCs deixem de existir, né? E que essa bolha estoure. O que você acha que vai acontecer depois disso? Isso é uma conversa que todo mundo tem. É só você ver como que saiu na notícia do STJ ou na própria mídia as decisões dos habeas corpus do STJ. Era sempre uma coisa excepcional. Excepcional por quê? Porque tinham poucas ações. Então... Foram momentos ali que, inclusive, foram levados para o STJ casos muito específicos.
casos muito bons, casos muito graves, casos com boa, ampla documentação. Então é uma situação bem, bem diferente. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a sensação que a gente não vai conseguir andar para trás, não vai acontecer, entendeu? Mesmo que em algum momento o crivo do habeas corpus, que eles diminuam o volume de habeas corpus concedidos, por qualquer razão que seja, por um efeito político, porque eu sinto como se fosse um pêndulo mesmo. Agora a gente foi bem para dentro da legalização. Então, alguma coisa vai acontecer, algum contrapé a gente vai tomar. Proibição da Anvisa em 2023 das flores, aquilo ali foi um contrapé. O julgamento do STJ que não envolveu o cultivo industrial foi um contrapé. Podia ter ido muito mais longe para dentro da legalização. Mas é um movimento, né? A gente vai ali pendendo. Então eu sinto que para trás não vai em relação ao cultivo. Provavelmente vai se tornar um tema que ele vai ser um pouquinho mais banalizado no bom sentido. Então a própria descriminalização mesmo, a polícia deixe de pegar tantas pessoas portando pequenas quantidades, ou então daqui a pouco vai achar ali uma quantidade de planta, não vai deixar quieto. Óbvio que as ações ainda vão acontecer, vão sair com pessoas presas. Até por isso que eu falo que hoje em dia não é seguro cultivar 6 plantas pensando na descriminalização do STF, não é. Não, por causa que no mínimo você pode perder suas plantas e teu cultivo, entendeu? Então se é o cultivo medicinal, se você tá se tratando, você precisa partir para esse lado, então você precisa ter uma prescrição, você precisa ter um acompanhamento médico sincero, e nesse aspecto é muito importante. Então eu acho que a discussão vai penetrar bastante ainda a sociedade, mas alguns advogados eles já têm tentado movimentações de conseguir fazer processos de repercussão geral, que a gente chama, que é o que aconteceu com a descriminalização. A decisão que é dada naquele processo é aplicável a todos os outros na mesma condição. Mas como é que faz para um advogado passar por isso, né? Conseguir essa repercussão geral? Isso, na verdade, é a tempestade perfeita, porque quem reconhece repercussão geral é o relator do processo, ou no STJ ou no STF. Então, o relator tem que olhar e falar, esse caso aqui está bem construído e ele é relevante para essa tese, e eu acho que essa tese é relevante, então eu vou colocar a repercussão geral, igual no STF. Todas as pessoas pegas por tráfico com menos de 40 gramas, elas vão ser absolvidas, porque foi colocado ali, a não ser que tenha a questão de balança, todas essas coisas, mas só pela gramagem vai ser absolvido. Então aplicou para todo mundo. Então, se em algum momento eles dizem que o cultivo medicinal não é crime numa repercussão geral, acabou. Você não vai mais poder ser processado. Óbvio que as pessoas ainda vão ter problemas, vão ter que ir para a justiça e tal. É igual quando falaram lá nos julgamentos da Marcha da Maconha, que não pode haver apologia por falar que maconha é salva-vidas e tal, mas eu tenho amigos sendo processados por falar que maconha é salva-vidas. Então, ele precisa trabalhar dentro do processo, passar por essa tristeza para provar que ele é inocente, entendeu? Mesmo tendo uma decisão. Mas assim, impedimos vários outros processos, né? Anos 90 lá, o Planet Hemp foi preso. Hoje em dia isso talvez não aconteceria. Ou aconteceria. Marcelo Rett não, como é que ele chama? Felipe Rett? Felipe Rett foi preso por alguns anos atrás por fazer um open maconha na festa dele e postar. Foi detido. Aí acharam flor medicinal que ele estava importando. Assim, é uma loucura, sabe? Agora, Murilo, me fala que me ocorreu. Tem alguma tese sobre a qual você esteja trabalhando ainda em off, ainda não saiu à luz, assim, uma nova tese dentro da cannabis? Tem alguma coisa que você já possa compartilhar com a gente? Tem bastante debate novo que vai decorrer da regulação do cânhamo no STJ, porque eu considero que, assim, igual a gente falou do pêndulo, né, a gente pode falar de outro como se fosse uma escada. Cada degrau que sobe, você vislumbra novas possibilidades. Então, essa nova decisão do STJ, ela foi um marco. A partir do momento que a gente subir nesse degrau, a gente vai conseguir pensar em outras coisas. Então, a regulação porque, na minha opinião, qual que é a diferença de cânhamo para cannabis? Nenhuma. Eles ali construíram uma tese ou uma argumentação no sentido de que, olha, dá pra gente fazer que dê até 0,3, mas só que, por exemplo, quando você vai ver como que isso funciona na Europa ou nos Estados Unidos, eles têm problemas com a planta passar o THC. Nos Estados Unidos eles falam que a planta went hot, né, ficou quente. E ela ficou quente, ou seja, ela passou o limite de THC ali de 0,3, então tem que fazer alguma coisa.
Então esses debates, eles vão surgir. Então, assim, como que vai funcionar para a empresa cultivar? A partir do momento que cultivar, por que só a empresa pode? Qual que vai ser o reflexo disso nas associações? Muitos processos de associação estão suspensos por causa desse julgamento do STJ, o que eu acho que é errado. Total, uma coisa não tem a ver com a outra, né? A gente não tá falando de... Exatamente. A tese do STJ desde lá atrás era empresas privadas. Associação não é empresa privada. Então já está fora. E a associação não tem autorização da Anvisa, já está fora. Então, mas tudo bem. Então isso vai acontecer. Mas eu sinto que os próximos debates eles vão ser em relação ao THC. Por causa que a nossa regulação ela ainda é bem limitante em relação ao THC. Apesar do único medicamento registrado no Brasil, o Mevatil, ter mais THC do que CBD. Muito louco, né? Mas tem essas pequenas lutas, né, ainda. Me conta mais disso. Me interessou esse lance do THC. O que acontece? O THC, ele nunca deixou de ser uma substância proibida, né? Uma substância proscrita. E qual que é o resultado prático disso? Quando você olha o artigo 33 da Lei de Drogas, que é o artigo do tráfico, 2 verbos muito importantes que estão ali são prescrever e ministrar. Então, em tese, se você prescreve o THC, que é uma substância proibida, você está incorrendo em tráfico. Porém, a Anvisa, quando foi condenada pela ação do Ministério Público lá atrás, o que ela fez? Se você olhar a portaria 455, vai estar lá, substâncias proscritas, THC. Aí tem um asterisco. Se ele lá embaixo está assim, é excepcionada a prescrição de THC para fins medicinais conforme regulação da Anvisa. Então, aí abriu a porteira para prescrever o Mevatil. Eu sinto que essa ação do MPF foi impulsionada pela possibilidade de registro do Mevatil. Porque o Mevatil foi registrado antes de qualquer regulação da cannabis no Brasil, porque ele é um medicamento, ele entrou na regulação dos medicamentos específicos. Então, a gente vê assim, existe um preconceito jurídico em relação ao THC, porque o THC ele é limitado a 0,2% na 327, limitado também na 660, e eles estão dizendo que a nova atualização da 327 vai vir ampliando, em tese, o THC, mas as farmácias de manipulação não vão poder dispensar só o canabidiol, como já é hoje. A gente não tem THC na farmácia. Então, esse debate ele cai muito dentro de um preconceito. Quando a gente assistiu o julgamento no STJ, tinha os amicus curiae, que são os amigos da corte, que são as pessoas que vão lá para dizer em favor do interesse público. Dentre eles estava o Dr. Lucas Dantas, que é advogado da Maria Flor, e tinha um promotor de justiça que foi lá falar contra o THC, do Ministério Público de Minas. E ele falou que ele tinha sido delegado e que ele viu um monte de desgraça, o que o THC fazia na família das pessoas. E na fala do Lucas, o Lucas falou, as pessoas falam mal do THC, falam mal da associação, falam mal da planta, mas eu só estou aqui hoje por causa do óleo da Maria Flor. E isso foi muito, assim, muito pesado e muito importante de ver, sabe? E foi um contraponto muito claro em relação ao que estava sendo falado ali. Então, essas novas teses do THC, elas vão vir porque a gente precisa de um pouco mais de segurança. O Brasil, ele é mais feliz em relação a isso quanto aos Estados Unidos, nesse aspecto, porque os Estados Unidos regulamentou só o cânhamo, né? O CBD. Eles foram pela via contrária, eles falaram assim, é cânhamo tudo que tem até 0,3 de THC. Eles eram diferentes, sabe? A gente falaria assim, vem da planta. Então assim, o Brasil não limita, não tem um limite claro de THC para as associações, para tudo. Então eu sinto que é isso. E o debate das associações ele vai crescer muito, por causa que cada dia que vem aí 2, 3 associações novas. Tem aí uma discussão em relação a quantas associações estariam autorizadas pela justiça. Tem empresas que falam um número e que na realidade talvez não sejam tudo isso. Tem um buraco muito grande aí em relação a isso, porque tudo se resume ao entendimento da justiça em relação à cannabis medicinal. Se cultivar cannabis para fim medicinal não é crime, tudo isso não é crime, entendeu? E aí o problema mas o dia que regularem pode ser que eles apertem mais, entendeu? Então pode ser que eles matem as associações. E aí eu queria até falar mesmo com você assim, dessa coisa da regulação, porque assim, os advogados sempre vão ter um papel fundamental no ecossistema da cannabis, mesmo depois da legalização, né? Porque vamos colocar aqui a legalização de tudo, mas ainda assim a gente vai precisar de regras, né? Definir regras para lutar por uma regulamentação mais justa e contra a hiperregulação, né? Se você for ver, poucos países eles têm de fato uma regulação do começo ao fim. Lá nos Estados Unidos eles chamam de integração vertical.
A integração vertical é a empresa ela produzir, distribuir e transportar e vender e tal, não sei o que, tudo reguladinho, sabendo de qual semente veio essa flor, de qual semente veio esse extrato. Mas só que aí os problemas são outros, entendeu? Então, assim, hoje a gente sonha que possa ser possível comprar cannabis num dispensário. Aí se você for falar com um canadense e falar, qual que é o teu problema? Ele vai falar, cara, eu compro cannabis no dispensário, mas a cannabis vem velha, porque ela demora 6 meses para chegar na minha casa, para chegar no dispensário para comprar. Ou então, eu compro, ela vem boa, mas só que a quantidade de lixo que gera, porque é um pacote de plástico dentro de uma caixa, dentro de um pacotinho de um ziplock que você abre, tem uma caixinha. Então, tipo assim, a quantidade de lixo que isso gera me incomoda. Então, os dilemas da legalização, eles vão sempre existir, né? E as demandas também. Hoje a gente quer o mínimo. O brasileiro, ele quer o mínimo. O que é o mínimo? É sair do prensado. Então, assim, como é que você vai falar? Por exemplo, eu fiz um conteúdo com a Rádio Hemp outro dia falando sobre os perfis de terpeno. Você vai no mercado legal americano lá, se você pegar 100 flores, tipo, vai ter 3 perfis específicos de flor. Tá tudo meio parecido, não tem aquelas raridades, assim, ou então essas coisas são muito caras. E aí a gente falava, tipo, cara, isso aí parece um papo de gringo, assim, porque o brasileiro, ele não sabe o que é isso. E ele queria saber, entendeu? Ele queria ter acesso, então, mas é importante, porque é a visão do futuro do mercado. Daqui a pouco a gente vai estar debatendo isso, entendeu? E a gente já precisa estar olhando, óbvio, respeitando o momento, então trabalhar para que as pessoas tenham um acesso básico. Por isso que o autocultivo no Brasil é tão importante. E eu penso isso também, por exemplo... Até ano passado, tempo atrás, a única forma de ter acesso à flor legalmente era cultivar. Hoje, as associações já fornecem algumas, então essa equação já muda. Então mudou para muita gente. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para cultivar, eu viajo 15 dias no ano. Prefiro gastar mais dinheiro e comprar na associação. Então, assim, o mercado ele vai andando aos poucos. Por exemplo, para minha dissertação do mestrado, eu importei um monte de flor. Eu importei muita coisa. Usando ali do meu tratamento pessoal, eu importei flor da Pangai, importei flor da Moonlion, importei flor da Flower Med. Fomos estudando essa questão do THCA, porque as flores já estavam chegando no Brasil de THCA e não era falado por medo de ter problema. Então, assim, aí eu tava no meio da minha dissertação, tá no livro lá, as embalagens, tudo. E nesse ano, não sei se foi o ano, eu acho que a gente se encontrou na Medical Cannabis Fair no ano passado, não no ano retrasado. No ano retrasado, 2023, eu levei os pacotes de THCA, mostrei pra todo mundo, e era em abril. 2, 3 meses depois, já tava todo mundo se preparando para trazer. 2, 3 meses depois, todo mundo lançou. Então, tipo assim, foi legal fazer isso daí, mostrar, abrir e falar, ó, eu comprei, cara, chegou, bota, faz, vai atrás, entendeu? E aconteceu e aí a Anvisa proibiu. Então, tem esse jogo, né, do quanto ali forçar para o negócio ir para frente, mas sem que haja essa resposta repressiva. E Murilo, aqui já chegando no finalzinho do nosso papo, eu queria que você contasse sobre esse curso. É a Advocacia Verde, não é isso? Conta pra gente do que se trata. O Advocacia Verde ele é um curso que ele foi feito por mim, Nathan Dueck e o Cleiton Medeiros, são advogados. Nós 3 fazemos habeas corpus, mas nós 3 também atuamos em outras coisas. Então a gente decidiu ali fazer um novo curso para que a gente pudesse explorar outras linhas de atuação. Porque ano passado eu fiz um curso de habeas corpus. A gente fechou 120 alunos ano passado. Muita coisa, muita gente querendo estudar. E são alunos advogados do direito, ou seja, é o nicho do nicho, né? Então, você fecha o público muito, tem que ser advogado para comprar. Então, vamos fazer um curso mais amplo, mas ainda dentro do direito. E aí nós fizemos o curso Advocacia Verde. Esse curso, ele trabalha basicamente 3 linhas de atuação, que são as empresas verdes, que é a regulação, o que existe de regulação da cannabis, que sou eu que dou esse módulo, a atuação criminal e ações associativas, que é com o Nathan Dueck, porque o Nathan é o único advogado que teve uma decisão favorável no STJ de cannabis. Então, assim, ele conseguiu um marco muito importante de cannabis associativo, desculpa. Um marco muito importante para esse debate. Então, ele manja muito e esse é um conhecimento que não está tão amplo. Por exemplo, eu nunca atendi associações sozinho nessa parte.
parte. Eu vou lá, vamos constituir, mas a hora que envolve a ação judicial tem que ir para ele, não tem conversa. E o Clayton, que é um cara que despontou muito dentro da liberdade de expressão, devolvendo o perfil para um monte de gente e fazendo um nicho muito legal dentro do juizado especial. É muito legal, é muito diferente. Então esse curso ele é para não apenas para advogados, mas se de repente eu sou uma pessoa aqui que tem um envolvimento com a cannabis, também posso fazer? Pode, só que ele tem um ponto de vista jurídico, né? A gente parte de regulação, a gente parte de atuação judicial, por exemplo, na lei de drogas, atuação do advogado no inquérito. Então, assim, é um conhecimento que serve para todo mundo, mas ele vai ser mais aplicado para o advogado. E esse é um curso que saiu muito bem, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente ainda está subindo aula, ainda tem muita coisa, ele tem mais de 30 aulas separado entre nós. E ficou muito bom, sabe, da forma como foi feito, porque eu achei que ficou muito, muito didático. Eu acho super interessante ter esse tipo de conhecimento, é tipo fazer um curso de mecânica. Você não vai trabalhar de mecânico, mas, porra, tá bom conhecer, né, conhecer bem. E bom, Murilo, agora chegou a hora dos quadros, bora lá? Bora! Murilo, então eu quero saber qual é a sua regulação ideal pro Brasil? Para mim, a regulação ideal, ela vai além do uso medicinal, né? Obviamente, ela abarca outros usos da cannabis para que a gente possa avançar nessa pauta e que a gente possa deixar de se declarar doente para ter direito a uma coisa que nos faz bem, porque isso tem um peso absurdo na vida das pessoas. Isso muda a sua visão sobre você. Você deixa de ser uma pessoa que gosta da maconha e se torna uma pessoa doente, porque você vai falar muito mais disso, porque é isso que justifica o teu uso de uma coisa que, repito, te faz bem. Eu gostaria que a gente tivesse um acesso mais tranquilo em relação aos canabinoides e também em relação ao cultivo. Essa é uma planta que ela é milenar e ela é uma planta que está na sociedade brasileira. Eu tenho uma conhecida que ela é lá do Sergipe, não, do interior do Maranhão, mora num povoado, e lá eles cultivam maconha e eles fazem produto para passar na pele, coisa para tirar dor, chazinho. E isso é muito, muito maluco de pensar, porque ela mora hoje em Londrina, mas ela é de lá, então ela sempre fala disso. Então, minha regulação ideal seria que a gente tivesse um acesso mais irrestrito e também mais seguro. Eu falo muito sobre uma comparação que pode parecer exagerada ou às vezes até boba. Se você quer beber um vinho, você vai no mercado e você compra uma garrafa de vinho. Se fosse a proibição, você ia no seu dealer e você ia comprar 30 garrafas de vinho. Então, em vez de você ter um vinho para um dia, você vai ter vinho para um mês. E às vezes você só queria tomar um vinho. Às vezes você não queria tomar um mês de vinho. E quando você precisa trabalhar dentro da ilegalidade, você não vai comprar um vinho, um baseado, você vai comprar 30, 50 gramas. Perfeito. E isso influencia muito fortemente no consumo das pessoas. Porque poderia ser um consumo muito menor, muito mais tranquilo, muito mais de boa. Sem ansiedades, né? De se vai encontrar Exatamente. ou se não vai encontrar. Exatamente. Se vai ser boa, se vai te fazer bem, se vai te fazer mal, se vai estar mofada, se vai estar preto ou se vai estar verdinho. Então, que as pessoas pudessem ter um acesso mais respeitado em relação a isso. E eu vi essa mudança, tá? Eu vi muitas pessoas que puderam deixar de comprar maconha no mercado ilegal e conseguir comprar dentro da associação, de não ter mais essa ansiedade, de conseguir fazer um pedido uma vez por semana, de uma quantidade pequena, e não ter que ficar ali enchendo o bolso e torrando maconha, e porque é uma coisa que influencia muito o consumo e as pessoas não percebem. Então, que isso pudesse ser levado em consideração e que a gente pudesse respeitar e proteger as pessoas, respeitar a opinião e também proteger elas no sentido de dar informação, trabalhar para proteger as crianças, para proteger os adolescentes, porque isso é muito importante, né? Se a gente, por exemplo, eu primeira vez que eu bebi eu tinha 13 anos, mas eu nunca tive o problema de querer comprar. Meu fascínio com bebida era olhar as marcas caras, é igual olhar maconha cara hoje em dia, entendeu? Eu não queria ficar bêbado, eu queria olhar, eu queria ter acesso, então olha que loucura, né? Então a criança, ela é ensinada a respeitar aquilo ali, enquanto pra maconha ela é ensinada é feio. Então, assim, sim. Eu penso muito nesse aspecto, que não é uma coisa que é brincadeira. Hoje a maconha é muito forte, muitas pessoas falam disso. Então a gente tem que pensar com esse lado da responsabilidade também, do respeito à opção, o respeito à criança, o respeito ao adolescente, e permitir que as pessoas tenham um acesso seguro, assim como a gente faz com o álcool.
Porque se eu chegar lá no bar e falar, eu quero 3 garrafas de cachaça que eu vou beber até morrer, e a hora que eu não conseguir beber, eu vou injetar na veia, vai me vender. Ninguém vai te impedir, com certeza. A não ser que seja uma tiazinha muito do bem. Então essa é a minha regulação ideal, uma regulação menos preconceituosa, e que julgue menos as pessoas e que não nos obriga a se tornar pacientes ou falar da nossa doença pra gente se sentir bem. Muito bom. E Murilo, então o Cannabis Indica aquele momento que a gente te pede uma sugestão de nome, de pessoa, de conteúdo, enfim, o que você achar que pode ser massa pra nossa audiência. É uma série de conteúdos produzidos todos pela Vice. A Vice parou de produzir muito forte há algum tempo, assim, mas só que todos os vídeos que eles têm tratando de cannabis são vídeos muito legais, porque são vídeos muito pontuais. Cada vídeo da Vice trabalha um estado, trabalha um problema. Então tem um lá que fala das crianças chapadas. É um nome óbvio forte, mas é o que? Crianças com câncer terminal que moram em estados que a cannabis é legal e que os pais decidiram dar óleo de altíssima potência para a criança. E a criança se sente bem, a criança não fica lá babando, tá? Ela fica brincando, se diverte, vai pra escola. E aí tem o repórter deles lá que me fugiu o nome, ele dá uma gotinha, ele toma uma gotinha do óleo da criança e eles vão andar no meio da floresta assim, e o cara não sabe nem mais quem que ele é, sabe? Ele fala assim, essas meninas estavam ali conversando, estudando e eu assim, tô perdido aqui. Então são coisas muito fortes, sabe? Que a gente consegue, a internet permite isso, porque talvez se fosse no Brasil, a gente não conseguiria produzir esse conteúdo. Essas séries foram produzidas fora. Esses vídeos. Todas americanas, todas nos Estados Unidos. Eu queria incentivar também, queria deixar aqui que a gente precisava produzir mais conteúdo naquele formato que a gente já vem vendo. 3 senhorinhas experimentam cannabis pela primeira vez, 3 padres usam cannabis juntos. E hoje o Brasil vem permitindo isso, mas como advogado eu digo, não faça no Brasil, grave fora. Jogou água fria na galera agora. Sim, eu já pensei 20 vezes em fazer isso. Mas eu sempre penso, cara, não dá pra fazer isso no Brasil não, tem que ser lá fora produzido pro brasileiro, mas não dá não. Mas é uma ótima ideia mesmo, adorei. Sim, porque tem um vídeo sobre a cannabis que todo mundo viu, que é aquele cara que tinha Parkinson, que já é um vídeo antigo, tem mais de 20, 30 anos, e que ele vaporiza lá e ele para de tremer, assim. Então a gente precisa refazer esse vídeo. Total. A gente precisa refazer um vídeo desse, pegar uma pessoa com um caso forte e mostrar isso. Isso é um negócio que todo mundo já viu esse vídeo. É esse vídeo e é o cara do Paraná que foi pego com a maior plantação de maconha do Paraná. Que fala assim, qual que é? Não, é uma pira. Esse vídeo todo mundo conhece também. Então, Murilo, antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse o seu contato. Como é que as pessoas te encontram no LinkedIn, no Instagram? A forma mais fácil é no Instagram, que é o Murilo Nicolau. Se eu tiver com Shadowban, você vai ter que procurar no Google, porque tenho muito Shadowban. Eu já tô conversando com o Cleiton pra gente processar o Instagram de novo, que eu já processei e já ganhei, porque eu já perdi minha conta. Pode me contratar também no meu e-mail, que é murilo@mmnicolau, 2 M's e Nicolau no fim.com.br. Ou Murilo Nicolau no LinkedIn, tô lá também. LinkedIn tem usado um pouquinho menos, mas o Insta tô lá. E isso aí vai direcionar também para o nosso WhatsApp, para você já partir se precisar trocar uma ideia com alguém sobre um tratamento, precisar de uma indicação de um médico, quiser saber como fazer o habeas corpus, o que significa o habeas corpus, enfim. Tem muito conteúdo. E quem quiser encontrar o seu livro, quiser comprar... O meu livro, ele tá à venda na editora Totti, Totti com TH, THOTH. Lá nós temos o livro físico e o e-book. O e-book ele tá à venda também na Amazon, mas eu vou deixar uma dica legal aqui para as pessoas, que se você compra o livro físico, você recebe o e-book e o preço é igual. Então você pode receber ali na sua casa o livro e receber o e-book no seu e-mail na hora. Então eu tô falando isso para todo mundo para incentivar a leitura do livro físico também. O e-book é super legal, óbvio, mas a gente ainda é da geração do papel, né? Então não tem como não falar disso. E é um livro, obviamente, voltado para o direito, mas eu sinto que eu consegui transmitir tudo aquilo ali de uma maneira fácil, técnica do ponto de vista jurídico, mas que qualquer pessoa entenda, não tem palavras super difíceis, sabe? Não, você é muito didático. Adorei, Murilo, quero te agradecer aqui. As portas do Cannabis hoje estão sempre abertas para você. Continue trazendo novidades do direito canábico.
e trazendo luz, né, para o Brasil, que é isso que a gente precisa. Brigadão. Eu que agradeço, Anitta. Obrigado novamente pelo espaço, obrigado pelo seu trabalho. Você é uma expoente da cannabis dentro do mercado brasileiro, e não só no Brasil, né, que você já extravasou essas fronteiras há muito tempo. Então eu fico muito feliz dessa nossa parceria e de poder estar junto com você, caminhar junto para uma regulamentação mais feliz, para que a gente possa, de fato, ultrapassar todas essas barreiras, porque acho que todo mundo que trabalha com cannabis tem aí certas restrições e coisas que queriam mudar na sua vida, queriam não ter medo de falar, não ter medo de assumir as coisas. Eu vivo isso todo dia, o advogado em geral, ele sofre disso. E eu luto todo dia para que a gente tenha mais liberdade e também para que as pessoas não precisem entrar com habeas corpus para cultivar cannabis. Exatamente. Nós não somos vendedores de habeas corpus. A gente está lutando pelo direito das pessoas e lutando para que um dia ninguém precise fazer isso, mas que faça isso com segurança. Muito obrigado, Anitta. Obrigada eu. Coisa linda esse final, gente. Beijo, até semana que vem. Mua! Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!